Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de junho, encerramento também do mês, encerramento do primeiro semestre de 2020. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e as análises que são publicadas aqui diariamente. Você tem o Radar do Mercado, uma live a partir das 10h45, você tem análise de fechamento como esta, todo encerramento do pregão, e também tem as análises especiais. Hoje tivemos a análise da série 3, mas são 2 análises por semana geralmente, na terça e na quinta-feira. É só se inscrever gratuitamente, é simples o procedimento, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Na parte inferior também do vídeo tem um botão para se inscrever caso você não esteja visualizando essa imagem. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, tem carteira aí no próximo, hoje ainda eu vou disponibilizar hoje a carteira do mês de julho, a carteira mensal, carteira perspectiva. Tem também a carteira semanal, que é a carteira exponencial, que foi disponibilizada ontem, tudo dentro do aplicativo DV Invest. É só você instalar esse aplicativo no seu celular, está disponível para iOS e também para Android. O link direto de acesso ao aplicativo está na parte inferior do vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link de acesso para a loja da Apple e também para a loja do Google. Você ainda vai receber dentro desse aplicativo, tem conteúdo em relação a informações relevantes dentro do ativo, né? Informações relevantes que eu digo em termos do pregão, números de suporte e resistência, de índice do dólar, giro de abertura, um vídeo exclusivo ali, um foco um pouco maior em day trade nas principais ações do índice Bovespa. Então, na análise de hoje, Bovespa terminou puxando aí para baixo no leilão em 0,71%, puxou mais aqui para baixo, segue aqui dentro no processo de correção, um movimento mais lateral e ainda apontando para cima, ou seja, a máxima de hoje foi acima da máxima do candle anterior, a mínima de hoje também acima da mínima do candle anterior, mínimas ascendentes. O que começa a trazer um sinal mais de correção um pouco maior, de ter algo mais para baixo, vir a testar ali o patamar principalmente de 92,375, é voltar para baixo da mínima desse grande candle de alta aqui, que conseguiu voltar para cima da média, mínima ali na faixa dos 93,825. Principalmente perder essa mínima aqui, que seria a mínima desse fundo ascendente, que está dentro de uma tendência indefinida, fundo ascendente e topo descendente. Então, basicamente, tendência indefinida de curto prazo, mas o Ibov conseguiu fechar um mês bem, com alta de 8,76%. Então, um bom fechamento para o Ibovespa, batendo ali na média em 95 mil pontos, região de resistência, esse patamar aqui. Então, um nível importante agora que se encontra o mercado. E essa faixa aqui é uma faixa importante, junto com essa resistência, está dentro de um movimento de alta, mas eu vejo como aspecto positivo ter se sustentado acima desse outro nível aqui de avaliação. E movimento de correção, se a gente tiver algum movimento para baixo de topo descendente, nós tivemos aqui 3 meses caindo e 3 meses subindo. Então a subida, por enquanto, está mais fraca do que a queda, mas já temos sinais positivos em relação a esse movimento de subida. O retorno para cima de níveis de resistência, está batendo agora em um nível de resistência. Entrando pressão vendedora mais forte, o nível de suporte mais relevante para avaliar, inclusive em prazos menores, seria a faixa dos 87.200 pontos. Então, Ibovespa podendo vir aqui para baixo, esse seria o principal nível de suporte no momento para o Ibov, no retorno do preço, 87.200 até 86.115. Então, zona de suporte para o índice. E que eu digo que eu olho de forma positiva é que o gráfico semanal tem 3 candles aqui muito forte para cima, tem uma lateralização, então fica uma expectativa maior de subida. Vamos ver se vai se confirmar aí mais adiante. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Antes de falar daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da carteira perspectiva. Então, no mini índice, gráfico de 60 minutos, então lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, se for útil também para você em termos de aprendizado, você pode compartilhar também com um amigo ou familiar. Temos aqui o mini índice numa tendência de alta do G60, mas que trava em cima da zona de resistência e vem um movimento para baixo, ou seja, começou muito forte, mas perdeu força no decorrer do dia, foi só perdendo força, e parou aqui. Abriu o próximo pregão caindo, perdendo esse fundo aqui, fica muito mais para se trabalhar na venda de topo descendente
abaixo dos 95,070, ou seja, se o mercado amanhã abre caindo, o primeiro pregão de julho, e já gera topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dessa região de 95,070, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, se o mercado abre subindo e supera a máxima desse candle dessa última hora de pregão aqui, que está acontecendo com queda já de 0,47, se abre superando os 95,630, fica muito mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje, apresentando aqui uma alta de 0,75%, está dentro do movimento de alta, sem perder ainda as mínimas ascendentes. Primeira sinalização para baixo no dólar seria a perda da mínima de hoje em 5,411. Dólar já basicamente no seu novo código aqui, WDOQ20. Então temos aqui um sinal, tem a tendência de alta, o dólar vai acabando com a tendência de alta aqui no diário, tem um movimento subido no gráfico semanal, então um cenário mais favorável por enquanto para cima no dólar. Pegando o G60 então, dentro desse cenário favorável para cima, o dólar volta para baixo para testar ali a zona de suporte e está terminando o dia apontando mais para cima. Manteve-se desse jeito, abrindo aqui para cima, foco maior em buscar a operação na ponta compradora, ficar atento apenas nessa zona de resistência aqui, que é uma faixa ali em torno de 5,498, 5,501, enfim, essa faixa aqui de resistência. Em termos de objetivo, é um ponto que pode entrar pressão vendedora, então ficar atento nesse patamar. Mas abriu para cima a favor desse movimento de subida do G60, foco maior em fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para trabalhar na venda, somente se abrir ali caindo, pegar até o gráfico de 30 minutos, se abrir caindo, perder aqui é fazer um topo descendente, daria para avaliar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 5 minutos principalmente, mas ficando de olho nessa região aqui importante de suporte de 3 fundos anteriores, ou seja, um nível de suporte desde o 5.421 até o 5.409. E essa faixa aqui, se ocorrer, por exemplo, o dólar passar para baixo desse patamar e gerar sinalizações de baixa abaixo dessa região que eu acabei de citar, foco maior em operações na ponta vendedora, até porque pelo G60 a gente teria aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, aumentando a probabilidade de quê? De se ter um movimento de queda, de correção no dólar. O suporte principal pelo gráfico diário fica na faixa dos 5.392,5. Na sequência vamos para as ações, a PTR4, queda hoje de 0,51%, seguimos na ponta compradora, nenhuma alteração por enquanto nessa posição comprada da Petro, então seguimos dentro dela. Ativo fechou o mês com alta de 5,95%, testando aqui um nível importante de resistência. Uma região de topo anterior, com fundo anterior, enfim, uma faixa de preço relevante para o ativo. Colocando aqui na Petro o Fibonacci, a gente tem também uma região que 61,8% que ela já fecha acima, já consegue fechar acima, então primeiro aspecto positivo. Considerando também o semanal ali travado ali no movimento de correção mais fraco, ainda fica uma expectativa para cima, esse fechamento um pouquinho acima dos 61,8% também é aspecto um pouco mais favorável, mas segue dentro de um patamar onde pode trazer ainda alguma movimentação antes de ter algo para cima, uma movimentação que eu digo para baixo. Então, nesse momento, Petro dentro do movimento de subida, se fosse para posicionar stop para quem está comprado na Petro pelo gráfico mensal, querendo ficar mais meses posicionado enquanto não gerar sinal de baixo, o stop ficaria abaixo da mínima desse mês, em R$ 19,53. Na sequência, Vale 3, que fechou o dia aqui em alta de 0,52%, ainda segue brigando nessa zona de resistência, mas enfim, a ativa ainda apontando um pouco mais para cima. O mês da Vale 3 fechando aí com alta de 5,51%, apontando ainda mais para cima. A resistência mais acima para a Vale fica aqui em 57,36, seguido de 58,51. E o ponto mais alto mesmo lá em 61,05. São os 3 níveis que eu vejo de resistência um pouco mais relevante para o ativo, que não tem nenhuma sinalização para baixo nesse momento e segue com a expectativa de movimento de alta pelo gráfico mensal. Então, para compra de swing trade, trabalharia mais acima dessa região aqui, algum sinal de alta para cima dessa região que ela tem de resistência, principalmente no patamar ali na casa dos 56,20, uma região bem testada, esse patamar de 56,20, são vários testes nesse nível de preço, não no número exato, mas nessa faixa de preço. E para quem está comprado pode colocar o stop abaixo da mínima desse fundinho aqui que ela está gerando no pregão de hoje, ali na faixa 54,83, falando em operação de compra de swing trade.
Seguindo, o YouTube 4 acionou nossa saída, fechou inclusive na mínima. Gerou um candle aqui de fundo em cima da região de suporte, um fundo ascendente, tentando pegar um movimento de subida aqui para essa região de 2 topos anteriores. O papel já reverteu no pregão seguinte, hoje, e acionou nossa saída. Essa operação, então, da YouTube proporcionou uma perda de 3,59%, isso representou uma redução de 0,47% do capital total. Então, depois desse fechamento dessa operação, o resultado final do mês foi aqui de 2,11%. No ano, ainda estamos positivos em 8,37% neste ano. E aproveitando para falar, que eu falei aqui de encerramento das operações de swing trade no mês, como foi o encerramento das operações aqui da carteira perspectiva, a operação da carteira perspectiva, que é a carteira do mês de junho. Tivemos aqui a perspectiva fechando com a alta de 8,45% e o Ibov 8,76%. A carteira ficou 0,3% atrás do Ibovespa. No ano, a carteira está apresentando uma queda de 4,5%. Ibov está caindo 17,8%. A carteira está 13,3% ali acima do Ibovespa, ou seja, caindo menos do que o Ibovespa no ano. Isso aqui foi o resultado de 2019. E desde julho foi quando começou essa carteira perspectiva, com a carteira mensal revisada aí mensalmente e atualizada mensalmente, ou seja, isso aqui pode alterar ainda. Os ativos que podem sair da carteira, que eu vou divulgar daqui a pouco, até no máximo ali às 19h30 eu devo divulgar essa carteira já dentro do aplicativo. Então, se você tiver interesse e não quero muito acompanhar a operação de swing trade, quero mais operações de focar meu capital maior aqui na carteira perspectiva e deixar um pedaço menor para swing trade, é uma das alternativas. Então, desde quando começou julho de 2018, 87,75%, Ibov 30,65%. E a carteira está 57% acima do Ibovespa desde o seu início. Quais foram os ativos de destaque na carteira? B3/CA3, que representou uma alta no mês de 23% praticamente, e isso proporcionou um crescimento para a carteira de 2,52%. Outro ativo de destaque foi a Tiet 11, que subiu aí no mês 15,62%, trazendo 1,72% a carteira para cima. Rap Vida também, 13,32%, 1,2% para cima na carteira. E VEG3, com alta de 21%, representando para a carteira um crescimento de 2,11%. Por que essa diferença? Por conta do peso que você vai dando para a carteira. Quanto você botou? É como se você tivesse 100 mil reais aqui na B3/CA3, 100 mil reais, e você dividisse aqui 11 mil reais para a B3/CA3, o que é esse crescimento de 11% sobre os 11, de 23% sobre os 11 mil reais representa no capital total dos 100 mil, 2,52%. Então está aqui o histórico da carteira. Mais tarde você vai ver todo o histórico com o gráfico da carteira, tudinho. Aqui um PDF que vai ser disponibilizado dentro do aplicativo. Voltando então aqui para os gráficos, então YouTube 4 encerrado a posição, Sula 11. Temos um stop reposicionado aqui, ativo ameaçou subir no pregão de hoje, está ainda patinando, stop reposicionado em R$ 44,63. Seguimos dentro dessa posição. Rap Vida, seguimos também posicionado, foi lá brigar com a resistência e gerou um candle de reversão chamado de estrela cadente. Perda da mínima desse pregão seria um sinal de saída dessa posição comprada da Rap Vida. Ou seja, o stop pode subir aí. O stop já tinha subido para 61,09. Agora pode ficar aí, a partir do próximo pregão, em 61,87. Lame 4, recomendação de compra no pregão de hoje. Ela fechou basicamente no preço de entrada, 32,18. 32,17 era a superação de 32,17, tentando pegar o quê? Um movimento de subida a favor da tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Resolve corrigir, bate em cima da região de topo anterior, gera um candle ali de fechamento para cima da média e supera a máxima desse candle. Então, a alternativa de tentar pegar algo para cima em cima da Lame 4. Quais são os dados desta compra da Lame 4? Passando aqui os dados, nós temos Lame 4 comprando na faixa dos 32,18 e dessa compra o stop em 31,09, risco de 3,39%, alocando 11% do capital total e objetivo na faixa dos R$ 34,56. Depois disso, vamos falar aqui depois da Lame 4, vamos falar aqui de Rente 3. Recomendação também de compra no pregão de hoje, se ela superasse a máxima do pregão anterior. Ela superou
e acionou nessa entrada. Terminou fechando mais para baixo aqui com a queda de 0,73%. Stop dessa operação está aqui abaixo dos 40,07. Então, passando os dados dessa compra, 41,51. O stop em 40,06, isso dá um stop de 3,49%, 13% alocação em cima desse papel do capital total e objetivo na faixa dos R$ 44,41. Que motivou a entrada, ativo dentro de uma tendência de alta no médio prazo, veio para cima dessa região aqui, gerou sinalização para cima, tá com possibilidade de ter algo mais para cima, buscando esse patamar aqui de fechamento de gap completo. E no gráfico diário, uma sinalização aqui, depois de ter feito esse movimento mais fraco para baixo, uma sinalização de alta, assim como aconteceu na Lame 4, só que aqui você tem um topinho descendente, então um cenário de indefinição por enquanto no papel. MGLU 3, fechamento bem aí em alta de 1,76%, pivô de alta em termos de oscilação, para quem está comprado no ativo, segue em tendência de alta de curto prazo e deixando aqui um bom ponto de trabalhar com stop abaixo aí dessa região dos R$ 68,20, R$ 68,35, a mínima aqui R$ 68,20, a mínima aqui desse candle, onde ela parou aqui foi R$ 68,35, ou coloca R$ 68,34 ou R$ 68,19, diferença é mínima pelo valor do ativo. Então ela basicamente foi lá se aproximando desse topo anterior, gera novo sinal de alta e segue com um viés mais positivo aí, Magazine Luiza. IRBR3 terminou o pregão de hoje com a queda intensa de 11,72%. Para quem vem acompanhando o radar do mercado, vem ouvindo eu falar o seguinte: eu não vejo entrada nesse papel enquanto não gerar sinais de alta acima dos R$12. Uma região que eu até falei assim, dos R$12,40 a R$12 e R$12 número redondo, de R$12,40 a R$12. Na hora que esse teto aqui, ó, esse teto passar a funcionar como um piso, né? Essa laje aqui passar a funcionar como um piso, ou seja, o mercado vem para cima e gera sinalização de alta acima dos R$12, fundo ascendente pivô de alta, me interessa muito mais para compra nesse ativo. E até comentava, ó, se ela vier aqui, perguntaram ontem sobre o papel, perdeu a mínima desse candle aqui, seria um sinal de saída de uma compra de swing trade. Por quê? Porque gerar topo abaixo do topo anterior seria algo negativo. Se vai cair ou não, não dá para saber, mas o candle de hoje caiu bem, 11,72%, fechou abaixo da média, perda da mínima desse candle para quem está comprado, é um dos sinais de saída desse ativo, que aumentaria a probabilidade de queda olhando o semanal dela, onde é que ela se encontra. Por isso que eu menciono, acima dos R$12 me interessa muito mais, porque aumenta a probabilidade de se ter algo para cima, uma melhor relação risco-retorno. Nesse momento não encaixa compra para mim em cima da IRBR3. E falando de Cielo 3, ativo tentou que gerar um fundo após um candle de reversão chamado de martelo. Esse fundo já basicamente não chega a ser um fundo mais ascendente. Se a gente considerar isso aqui, ó, veio aqui para baixo, foi lá em cima, não vai ficar aqui certinho a linha, mas foi lá em cima, volta aqui para baixo e volta para cima. Enfim, esse fundo já é um fundo descendente e abaixo das médias, então você tem um risco maior. E lembrando, Cielo 3, forte semana para baixo, fechamento abaixo do topo anterior, perda dessa mínima, perda da mínima da semana passada, um engolfo de baixa muito forte no gráfico semanal, segue sendo aquele ativo para quem assistiu a análise especial que está aqui no canal, análise especial da Cielo, deve lembrar aí sobre a questão do ativo ter um cenário mais negativo de longo prazo olhando para o gráfico mensal. E esse papel eu fico mais interessado, assim como eu falei da IRBR3, que eu me interesso muito mais em buscar operações de compra acima dos R$12, no caso da Cielo, eu me interesso muito mais por buscar operações de compra, em planejar operações de compra, por mais que ela possa subir e vir fechar esse gap, eu me interesso muito mais por compras acima dos R$5. Sinalizações de alta acima dos R$5 me interessa mais para abrir compra nesse papel. Então é isso, amigos, só para mencionar aqui, se ela perder essa mínima, a probabilidade é muito grande de vir fechar aqui esse gap completo aqui que ela abriu aqui, esse gap. O gap de corpo aqui, o fechamento completo, seria em R$ 4,21. Então é isso, um grande abraço. Para quem está comprado em Cielo 3, abriu compra aqui por causa desse martelo, o stop pode ficar aqui na mínima desse candle, 4,43, então R$ 4,42 seria um ponto de stop para quem está comprado no Swing Trade. Muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.